O Corinthians contratou, o Sormani também cansou de falar, contratou o cara certo. Acho também. Júnior, boa noite, prazer falar com você. Quando o Corinthians fez a contratação, exatamente as palavras do Mano eu uso também. Acho que fez uma ótima contratação. Você é um jogador que tem muita qualidade, tem um poder de chegada, faz gol, tem uma leitura do jogo muito interessante. Eu acho que você é um jogador que vai adicionar muito para esse time do Corinthians. É aquele jogador estilo Paulinho, estilo Elias. Quem mais, mano, que chegava e que nessa posição que o Corinthians teve tantos e bons jogadores? O próprio Vampeta. O Vampeta também, né? Enfim. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E hoje temos que trocar uma ideia porque tem muitos nomes aí sendo cogitados no nosso Vascão pra 2023. Possivelmente aí o primeiro reforço da era 777 para 2023 se trata do Júnior Urso. Fiz questão aí de colocar as credenciais do volante Júnior Urso, né? Quando ele foi aí contratado pelo Corinthians, né? Viu aí o Sormani dizendo que ele parece o Paulinho, parece o Elias, mas tem muita coisa pra gente conversar, família vascaína. Porque hoje o Júnior Urso já tem os seus 33 anos e parece que ele tá jogando aí de uma forma diferente lá no Orlando City. Gostou da contratação? O que espera do Júnior Urso? Pensou que essa seria a primeira contratação aí da era 777? Tem muita coisa pra gente conversar sobre isso. Vamos falar no final do vídeo. Agora eu quero seguir aqui com a opinião do Edmundo, família vascaína. É isso mesmo, sempre gosto de trazer aqui a opinião do nosso ídolo Edmundo. Além de ídolo, jogava muita bola, então entende muito, né, família vascaína? E a gente sempre fala aí da base do Vasco, né? Qual é o comentário aí que todo torcedor do Vasco tem em comum? Cara, não dá pra aproveitar muita coisa não, é a base e olhe lá. E é exatamente isso que o Edmundo conversou ontem lá na live dele, falando que o Vasco deve trazer aí bons jogadores pra valorizar o potencial aí da base do Vasco que vem mostrando o seu talento, família vascaína. Vamos acompanhar aqui o Edmundo, ver se você concorda e a gente vai pontuando aqui em cima disso. Se liga só. Acho que é uma opinião muito fardada pelo coração, muito dada pelo coração. Eu acho que o Vasco tem excelentes jovens. E aí eu posso citar aqui Andrei, Marlon, Peck, Figueiredo, Ignaldo. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, porque já falei isso algumas vezes. E para você, eu entendo futebol antigo, né? A gente que é mais velho, o Gui fica fora dessa, o Gui é jovem. Eu entendo que futebol são duplas, sabe? Uma dupla de zaga. E aí, quando você traz o Odivan, ele muito jovem, voluntarioso, sem ter muita técnica, junta com a técnica do Mauro Galvão, você faz uma dupla perfeita. Você traz o Evair, né, para jogar comigo, que estava no vigor da minha condição física, e encaixa, a coisa anda, sabe? Então, só estou citando exemplos que eu participei, mas isso, futebol, você pode repetir isso outras vezes. Então, se você pega, sei lá, um jogador fera e bota ele do lado do Ignaldo, o Ignaldo vai crescer. Se você pega um meia e bota ele do lado do Andrei, o Andrei vai crescer. E você vai gastar um pouco com o jogador um pouco mais com o jogador que você vai trazer, mas você vai valorizar muito o jogador que você tem na casa. Não estou dizendo que você vai ser assertivo em 100%. Mas se fizer assim, mesclar a juventude com a experiência e de bons jogadores, que eu digo que eu acho que os atletas do Vasco são ótimos jogadores, você traz outros bons jogadores, seja ele com mais idade ou não, se dá uma mesclada nisso, você vai ter, com certeza, um time competitivo. Perfeito, né, família vascaína? Eu quero destacar o seguinte, eu concordo plenamente aí com o Edmundo, vale salientar que se você pegar aqui grandes times hoje do futebol brasileiro que estão disputando títulos, você não vê tantos jogadores da base como titular, mas você vê um ou outro aí e com papel fundamental. E eu vejo esse potencial aí no Ignaldo, no Andrei Santos, então eu concordo plenamente aí com o Edmundo. Se você valorizar, trazendo bons jogadores, você vai potencializar o talento desses jogadores para aproveitar dentro de campo e, cara, é fundamental quando você vê aí, né, times que conseguiram hoje estar se estruturando e tá conseguindo contratar, a base foi muito importante, foi um fator determinante, que é a venda desses jogadores. Então o Vasco não consegue vender bem os seus atletas, muito por ter times horrorosos. Agora, quando você valorizar, tem um time qualificado, você imagina aí o Andrei Santos tendo destaque, o Ignaldo, o Marlon, são jogadores com muito potencial.
para ajudar dentro de campo e com um potencial enorme de venda. E aí eu concordo plenamente com o Edmundo, tem que trazer bons jogadores para somar com esses jovens aí do nosso Vascão. Outro assunto também polêmico em relação aqui a nós, torcedores do Vasco, que aí trouxe mais uma vez aqui a opinião do Edmundo, Alex Teixeira e Nenê. Devem ficar? O Edmundo falou sobre isso. Liga só. Nessa aí eu tô com o Baran. Eu acho que tem que olhar o custo e benefício, tanto de um quanto de outro. E Fábio, é engraçado, né? O Vasco está mudado, né? Porque teve pouca consideração com 90% dos seus ídolos. E agora vai estar tendo um respeito, um carinho gigante com o Nenê. Mas, enfim, eu acho que tem que olhar custo e benefício. Qual é o custo e benefício de um ou de outro? E acho que para ser reserva e numa construção de time, uma construção de um novo time competitivo, tanto o Nenê quanto o Alex Teixeira seriam reservas. Então você tem que olhar a parte de benefício. Né? Oi? Aí eu acho que não cabem os dois. Você vai fazer uma escolha. Não, aí não tem a menor dúvida. Eu acho que não cabe nenhum dos dois hoje. Porque você também tira espaço de joias. Né? Na segunda-feira nós recebemos o Edu Ferrari. Um cara especialista em categorias de base do Vasco. Ele citou pelo menos 5 nomes de jogadores do meio do ali. Ayan, Estrela, GB, todos eles pedindo passagem. Pedindo passagem. Entendeu? Então, quando eu falo aqui, parece que eu sou contra o Nenê, contra o Alex Teixeira. Muito pelo contrário. Eu só tenho a agradecê-los pelo trabalho brilhante que fizeram. Ou pelo menos se dedicaram, chegaram no horário, sabe? Foram cumpridores dos seus deveres. Os 2 gols importantíssimos do Alex Teixeira contra o Operário, isso tudo vai ficar no agradecimento. Mas aí eu volto a dizer que eu tô com o Baran. Se você tem que pensar grande, não pode pensar no Nenê e o Alex Teixeira. Mas o Alex Teixeira, você não acha de talvez no Alex Teixeira, se você perceber que existe uma evolução física e técnica. Mas pelos jogos que a gente assistiu na Série B, é difícil que ele melhore a sua performance num campeonato mais competitivo que é a Série A. Tá aí, família vascaína. O Edmundo já coloca aí um outro ponto de vista, né, que é a questão aí do custo-benefício, né? E aí a gente fala, cara, o Nenê não tem aí mais condição de ser titular do Vasco. E aí, pro Nenê renovar mais um ano, quanto o Nenê vai receber? Aí, de repente, é um salário alto. Pro Nenê ficar no banco, entrar de vez em quando. Também tem essa questão aí do Alex Teixeira. Então, isso tem que ser muito melhor analisado. Pensando friamente dentro de campo, cara, eu não renovaria com nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Agora, pensando assim, que o Alex Teixeira, numa possível pré-temporada, fisicamente melhor, ele pode render? Cara, até daria uma chance pro Alex Teixeira, mas tem essa questão aí do custo-benefício. Às vezes você renova o contrato do Alex Teixeira com um salário muito alto, e aí, como o Edmundo bem citou aí, né, família vascaína, em relação ao Nenê, eu sinceramente não renovaria, talvez em um contrato até o Carioca, porque acho, cara, que o jogador já tem 41 anos, o Nenê é boleiro, o Nenê é craque, mas eu acho que o Vasco tem que ter aí outras opções para disputar esse Campeonato Brasileiro, essa Copa do Brasil aí em 2023, família vascaína. E tem essa questão aí que, cara, não sei se o Nenê aceitaria aí essa condição de ter que ficar no banco do Vasco em 2023. Mesmo aí com seus 41 anos, sei se o Nenê aceitaria isso não. Então, por isso, eu não renovaria, mas respeito aí a opinião de todos os vascaínos, porque tem muita gente aí que quer sim a renovação do Nenê para 2023. Agora a gente vai falar aí de reforços. E aí, cara, eu quero a sua opinião. Quero muito a sua opinião aí para ver se você gosta dos nomes que estão sendo aí cogitados no nosso Vascão. Eu vou começar aqui, o noticiário falou aí do Rafael, goleiro que hoje é reserva aí do Atlético Mineiro. Gostou do nome? Thiagão, gostou? Claro que não, família vascaína. Não gostei desse nome sendo cogitado no Vasco. Foi eterno reserva lá no Cruzeiro pro Fábio. Hoje é o eterno reserva do Everson no Atlético Mineiro. Até acho, cara, que nas oportunidades que o Rafael agarrou, mostrou talento, mostrou ser bom goleiro. Mas, cara, tá muito tempo sem jogar. Como eu disse aqui, no Cruzeiro, eterno reserva. No Atlético, eterno reserva. Acho que o Vasco tem que trazer um outro nome. Até porque a gente entende que o Thiago deve aí renovar, mas para ser um goleiro reserva. E aí você traz o Rafael para assumir a titularidade em 2023. Cara, não vejo aí com um bom nome não. Você tem que trazer um goleiro que te passe a certeza de ser titular. Você trazer o Rafael, sinceramente, eu acho que briga aí por uma vaga no início da temporada com o Thiago. Na minha opinião. Então tem que ser um goleiro que você olha e fala, esse é o titular. Fim de papo. Não gostei desse nome. Agora vamos falar aqui do Juninho Capixaba. É isso mesmo aí.
Até tava vendo aqui agora no Net Vasco, né? A mulher do Juninho Capixaba postou essa imagem aí, ó. Vai ter saudade da torcida do Fortaleza. Então deu a entender que vai sair aí do Fortaleza. Eu já vi aí o Juninho sendo cogitado em outros times, como por exemplo o Botafogo. Vi aí em outros canais cogitando o Juninho. E o Juninho é o seguinte, cara. Acho um bom nome. Esse aqui me agrada. Tem um ponto aí interessante que o Juninho, cara, se destacou muito no Bahia. Depois não conseguiu render tanto no Corinthians e não conseguiu render também no Grêmio. Voltou a jogar um bom futebol no Fortaleza. A coincidência, a gente torce pra isso, ele voltou a jogar um bom futebol com o Vojvoda, que a gente espera muito aí que acerte com o nosso Vascão. E, cara, são duas posições aí que, sinceramente, eu quero um bom jogador, né? Lateral esquerdo e lateral direito aí, que há muito tempo a gente tá devendo, né, família Vascaína? Então, o Juninho é um nome que me agrada. Diz aí pra gente trocar uma ideia nos comentários. Outro nome aqui que surgiu agora também foi o do Pedro Henrique, aí, zagueiro do Atlético Paranaense. Pedro Henrique deu mole ali na final da Libertadores, foi expulso. Porra, pariu, Pedro Henrique. Mas acho também um bom nome, família vascaína, acostumada a jogar em times aí que chegam, né? Jogou no Corinthians, no Atlético Paranaense, tá aí chegando nas finais de competições, né? Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. É um zagueiro rápido, não é aquele zagueiro que, pô, chega pra... Opa, esse é o zagueiro que vai assumir, vai ajudar a zaga do Vasco. Não acho que tem esse potencial todo, não. Mas acho sim um bom nome pro nosso Vascão aí, família vascaína. Gostei também desse nome sendo cogitado no Vasco. Acho que é um reforço o Pedro Henrique. Agora vamos falar aí do possível primeiro reforço da Era 777, que é o Júnior Urso, família vascaína. É isso mesmo, coloquei as credenciais dele aí, dita pelo seu Armani, 3 anos atrás. Hoje, né, mais experiente, tá com 33 anos, jogando aí na MLS, no Orlando City. O que é que a gente pode esperar do Juninho? E o principal que eu te pergunto, essa era a primeira contratação que você esperava? Júnior Urso, família vascaína, o que eu posso dizer aqui é o seguinte, cara, como eu disse aqui, eu venho falando o seguinte, cara, eu acho que o Vasco vai repetir o modelo de contratações aí do Botafogo. Chegou alguns torcedores do Vasco e disseram assim pra mim, Thiago, pelo amor de Deus, você não deve comparar Botafogo com Vasco, é uma outra situação, é totalmente diferente, e eu discordo plenamente. Acho que quando você sentar na mesa e falar de material, de marca esportiva, de patrocínio, aí é uma outra parada, que a nossa torcida é diferenciada, não se compara com a deles. Mas quando você fala de um modelo de contratação, dá sim pra você comparar. E acho que o Júnior Urso é nesse sentido, família vascaína. Dependendo aí das condições da contratação, ao meu ver aí, pelo que eu vi, o Vasco não vai gastar aí na contratação, só vai arcar com os salários do jogador. E o que a gente tem que entender é o seguinte, o Júnior Urso que a gente conheceu aqui no Atlético Mineiro, se destacou no Atlético, chegou até o Corinthians, é um outro Júnior Urso, porque esse jogava aqui de segundo volante, um cara que realmente muito forte fisicamente, muita raça, muita disposição, não é aquele primor técnico, mas também não é tão ruim. Hoje no Orlando City, ele já joga mais à frente, né, encostando no ataque, tipo um meia-direita, vamos dizer assim, de antigamente. Então, acho que é um reforço, família vascaína, para compor elenco. Não é aquele reforço que você fala, opa, é isso, mudou o patamar. É dentro daquele modelo de contratações que o Botafogo fez, né? Fez várias contratações, vários nomes, uns deram certo, outros não. Então, o Júnior Urso, eu acho que tá nesse bolo aqui de uma aposta. É isso mesmo, não é aquela contratação que chega e dê a certeza que vai mudar o patamar do Vasco, que realmente vai somar com o Vasco. Mas veja bem, acho que já é um nome, cara, que muda um pouco aí o estilo de contratações dos últimos anos. Não é aquele primor de jogador, não é o que eu esperava, mas já é um jogador que pode sim somar. Como eu disse aqui, é um jogador para somar, não para mudar o patamar. Pelo menos é a minha opinião em relação aí ao Júnior Urso. Me conta aí o que você acha, família vascaína, muita coisa aí pra gente trocar. Uma ideia de vascaíno pra vascaíno. Primeiro reforço aí da Era 777, Júnior Urso. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.